Nós temos aqui em Pernambuco o Laboratório Central de Saúde Pública. E é muito importante começar a falar de diagnóstico. Quando a gente começa a falar de diagnóstico, é muito importante a gente saber o que é que está na nossa rede, né? O que é que a gente tem disponível para que a gente possa fazer o controle dessa pandemia, né? Então a gente tem de excelência o nosso Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN Pernambuco. Eu sou um dos biomédicos que trabalha na frente de diagnóstico para o SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19, né, o vírus causado da Covid-19. Então, esse é o laboratório que recebe essas amostras e faz o diagnóstico padrão ouro no mundo inteiro, que é o LACEN Pernambuco. E para que a gente possa entender também, existe uma rede bastante interligada, desde o município até nível nacional e internacional. Então, se vocês observarem na tela, a gente tem, além do LACEN, laboratórios de referência nacional e de referência internacional também, que auxiliam no diagnóstico. Então, a gente não está sozinho na pandemia, né? E isso tudo voltado tanto para a rede particular como para a rede pública. Eu trouxe aqui para mostrar também para vocês alguns eventos inusitados relacionados a pandemias, né? Na verdade, relacionado a um vírus que pode ser pandêmico, né? Que é o vírus influenza. E aí, eu quero só mostrar para vocês aqui, eu não sei se está sendo passado na tela, um paciente para mostrar o quanto é importante a gente estar fazendo a vigilância desses vírus que podem causar pandemias. Então, tem um paciente que eu coloquei aqui na tela para mostrar a vocês aqui, que ele viajou do Brasil e fez um tour por vários países da Europa e da Ásia. E esses países estavam tendo ocorrência de um surto de vírus causadores de epidemias de importância. E a importância que a gente pode ter relacionado à parte de vigilância é que a gente tem que impedir que esses vírus eles adentrem no nosso país, justamente porque eles podem causar epidemias em larga escala. Então, basicamente, aqui nesse quadro que vocês estão vendo na tela, se tratava de um indivíduo que passou por vários locais onde estava ocorrendo uma epidemia, né, um surto de gripe aviária, e aí a vigilância epidemiológica aqui de Pernambuco impediu, né, que esse paciente, ao retornar, ele circulasse e ele, possivelmente, se estivesse infectado por esse vírus, ele infectasse outras pessoas aqui. Felizmente, não se tratava de um vírus de importância mundial, se tratava de um vírus bastante... que apresenta um quadro leve, né, um rinovírus. E aí, só para mostrar a vocês a importância do que é a vigilância desses vírus para que a gente impeça novos eventos epidêmicos e até novas pandemias. Aqui é outro evento também relacionado à parte de um coronavírus, que é o MERS-CoV. E aí, só por causa do tempo, né, para a gente não se deter muito a esses slides, outra parte que a vigilância epidemiológica impediu, né, que outro vírus adentrasse por aqui no Brasil. Na verdade, esse paciente tinha risco de ser infectado por um vírus que é um coronavírus, o MERS-CoV, mas na verdade ele estava infectado por um vírus de influenza A, H3N2. Então, vamos continuar. Então, como é que fica a vigilância epidemiológica dos vírus respiratórios com a introdução do novo vírus, como é o caso do SARS-CoV-2? E aí, só para evidenciar, quando uma amostra ela é negativa, né, para o coronavírus, o que é que o LACEN faz? Ele testa essa amostra para outros vírus. Então tem um painel aqui para vocês verificarem, um painel enorme com mais de 15 vírus respiratórios. Também é dúvida de muita gente, né, quando a gente fala de SARS-CoV ou de Covid-19, muita gente não entende, né, o que é vírus, o que é a doença. E basicamente eu coloquei aqui para mostrar que SARS-CoV-2 é uma sigla em inglês, né, na Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus do Type 2, que nada mais é do que a síndrome respiratória aguda grave causada por um coronavírus do tipo 2. E a Covid-19 é o nome do quadro clínico que esse vírus pode causar, né, que é a doença causada pelo coronavírus em 2019, porque foi um vírus que foi descoberto em 2019. E aqui eu trouxe alguns métodos e eu quero... por isso que eu passei um pouco mais rápido, gastar um pouco mais de tempo aqui para falar sobre eles, que é a dúvida que o pessoal tem relacionada à parte dos testes diagnósticos. Então, eu costumo colocar os testes diagnósticos de duas maneiras. Os testes que são diretos e os testes que são indiretos.
Melhor falando, os testes diretos são aqueles que detectam o patógeno em si, ou seja, detectam o vírus. Então, se você está com vírus naquele momento, é o tipo de teste que você tem que executar, é um teste direto. E tem um teste que é indireto, que é aquele que você detecta anticorpos contra a doença, certo? E aí a gente precisa entender qual é o valor que esses testes eles têm para que a gente possa utilizar ele na nossa rotina. Então, aqui no quadro, eu coloquei os testes ratos, que de forma bastante disseminada, a gente consegue ver a testagem em massa, né? Em locais como praças públicas e até em farmácias. Só que a gente precisa entender que esses testes têm limitações. Então, se vocês podem observar ali, uma limitação bastante importante é a sensibilidade desse teste. Então, para as pessoas entenderem o que é sensibilidade, a sensibilidade é a capacidade que um teste tem de dizer que uma amostra é positiva, quando realmente ela é positiva. Então, imagine que ali no quadro eu coloquei que a maioria desses testes tem uma sensibilidade de 86%. Então, imagine que, de forma grosseira, 100 pessoas sejam testadas. Então, ele vai acertar o diagnóstico de 86 pessoas e vai errar o diagnóstico de 14 pessoas. Vocês imaginam o estrago que será 14 pessoas, né, circulando infectadas com o vírus quando a gente diagnostica de forma errada. Então, é muito importante que a população saiba a limitação que esses testes têm e o teste adequado para elas executarem de acordo com o curso da doença que elas podem estar. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Outro detalhe é que se esses testes eles têm dificuldade de dizer que a amostra é positiva, eles também têm dificuldade de garantir que quando a amostra é positiva, se trata realmente do vírus em questão, certo? Então, basicamente, se você for fazer uma pesquisa no site da Anvisa das bulas desses testes, vocês vão observar que 99% desses testes fez uma validação muito pobre. O que seria essa validação pobre? Eles não colocaram outros vírus que são bastante parecidos com o SARS-CoV-2. Por exemplo, como os outros coronavírus de resfriado, que estão circulando normalmente aqui na nossa população. Então, ele vai confundir esse diagnóstico. Então, muitas vezes, quando dá positivo, você não vai poder confiar se o teste realmente é positivo. Então, a gente precisa entender, volto a dizer, a limitação que esses testes possuem, certo? Então, não dá para confiar quando o teste rápido ele é positivo, por causa da reação cruzada, pode ser outro vírus, e quando ele não é negativo, eu também não posso confiar. Então, por isso que a gente tem os testes de triagem e os testes confirmatórios. O teste rápido é um teste de triagem. Temos também outro teste, que é o teste de detecção direta, só que é o famoso SWAB rápido. É aquele teste que é feito com o SWAB, porém, ele faz artifício de uma tecnologia que não tem capacidade, a mesma capacidade do teste padrão ouro, que é a RT-PCR. Então, esse teste aí, muitas pessoas estão fazendo e estão se considerando negativas quando o teste é negativo. Isso é muito perigoso, porque quando a pessoa está com carga viral baixa, esse teste ele pode ser negativo. Então, tem um estudo que mostra que 70% dos casos negativos não são confiáveis quando esse teste é feito. Então, um outro teste que não dá para confiar de olhos fechados. Então, a gente precisa ter bastante atenção nisso. Outro tipo de teste, que é o teste padrão ouro, que é o teste do RT-PCR, que esse sim é o teste que é o confirmatório, que é o padrão ouro no mundo inteiro, repito, no mundo inteiro, para que a gente faça esse diagnóstico, é ele que tem que ser escolhido para confirmar a infecção e dizer se o paciente está naquele momento com o vírus ou não. Então, basicamente, esse quadro é só para mostrar a vocês assim. Não se assustem com esse gráfico. É desse jeito que a gente vê se uma amostra é positiva ou não, com esse gráfico exponencial. E precisa de um profissional realmente habilitado e dentro de um laboratório com formação para isso, para poder estar fazendo esse diagnóstico. Então, não é simples, mas é o diagnóstico que tem que ser realizado para confirmar. E agora eu trouxe esse quadro para falar, né, novidade aqui, coloquei até uma carinha aqui pensativa nesse quadro, porque não é novidade esses testes de neutralização de anticorpos neutralizantes. Então, esses testes têm sido vendidos, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque é uma das coisas que eu quero tirar esse mito hoje, é que as pessoas estão numa corrida para fazer esses testes em laboratórios, e os laboratórios estão vendendo isso como se fosse uma solução. Faça o teste de anticorpos neutralizantes e descubra se a vacina funcionou em você ou não. Então, eu quero tirar esse mito.
certo? O que são esses anticorpos neutralizantes de forma bem simples? São anticorpos que, caso você tenha os produzido, esses anticorpos vão servir para que eles neutralizem a infecção do vírus. Só que isso é apenas uma forma do nosso corpo se defender contra o vírus. O nosso sistema imune tem várias maneiras de se defender contra o vírus e produzir anticorpos neutralizantes é apenas uma delas. Então, quando um determinado laboratório vende uma propaganda que, desculpa se você está protegido contra o vírus, fazendo teste de anticorpo neutralizante, muitas vezes ele está incentivando o indivíduo a ficar preocupado caso o teste seja negativo. E mesmo que o teste seja negativo, você pode estar protegido. Tem um exemplo da minha esposa, por exemplo, que ela não respondeu à infecção, né, natural contra o SARS-CoV-2 produzindo anticorpos. Ela se protegeu de uma outra maneira. Então a gente tem a defesa celular, além da defesa humoral, né, que uma das facetas da defesa humoral é a produção de anticorpos. Então ela foi protegida, ela se protegeu do vírus através de outra maneira que o sistema imune dela agiu para defendê-la. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você realizar esse teste e ele der negativo, não quer dizer que você não está protegido para a vacina. E outro fator que eu quero falar é que a vacina não foi feita para o individual, ela foi feita para o coletivo. Então, fazer uma corrida para assustar as pessoas a testarem os anticorpos neutralizantes é fazer muitas vezes ela se desesperar. E é por isso que eu acho que está acontecendo esse outro quadrinho aqui. Então observem, você fazendo uma análise, né, você tem uma pessoa que pulou de paraquedas e o outro paraquedista está indicando, né, um paraquedas e ele está perguntando, tem outra marca? Vê que absurdo, é como nós estamos hoje aqui no Brasil, a gente não está podendo escolher vacina. Então as pessoas se testam por a vacina A e vão fazer o teste do anticorpo neutralizante e acham que a vacina não funcionou, aí começa a criticar aquela vacina. Então o que eu quero mostrar a vocês, entendam que essa preocupação é desnecessária. Já tem alguns estudos surgindo, né? Quando você vacina, por exemplo, de 70% a 80% da população, porque você não consegue vacinar todo mundo e em tempo recorde, né? Como o pessoal está querendo. Então, a vacina não precisa ser administrada em todas as pessoas para que todas as pessoas fiquem protegidas. Então, no estudo que foi feito numa cidade do interior de São Paulo, mostrou que quando você tem 70% da população vacinada, você tem 95% de diminuição de óbitos por Covid. Então, isso protege a população. Não precisa todo mundo estar vacinado. É óbvio que a vacina ela vai ser administrada, né, em todos que estejam aptos a ela, mas de forma geral, cada indivíduo tem uma genética diferente e pode ser que aquela vacina não surta o efeito naquele indivíduo. Mas aquele indivíduo que ao tomar a vacina não funcionou, também pode estar protegido se eu tiver uma cobertura vacinal, digamos assim, robusta. Então é isso que eu quero falar para vocês. Não vão para essa corrida de anticorpos neutralizantes. Claro, você pode fazer o seu direito, mas ao dar negativo, não se desespere, não vá procurar outra vacina. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer hoje é estimular a vacinação cada vez mais e mais.